Oi? Se alguém ficou fora. Eu adoro esse meu sino. Por que quando você estava mostrando a força, tipo, tava lá, né, G, M2 sobre R quadrado, quando você colocou na energia, você tirou o quadrado? Tipo, a força depende, mas por quê? Porque a energia não é a força. A força é derivada da energia, para falar a verdade. Aí cai um R ao quadrado. Então, eu não expliquei isso daqui, mas energia gravitacional é como se fosse a força vezes uma distância, como se fosse o trabalho. Bom, vamos começar então a outra metade da aula. Podemos começar? Vamos começar? Vamos começar? Vamos lá, segunda metade. Bom, antes de começar, de fato, eu queria anunciar os vencedores então do prêmio, que vão ganhar ou uma camiseta, tem outra possibilidade que é ganhar uma xícara, que se fala, uma caneca do ICTP, tá? Então vocês podem escolher. Então o Lucas, ele corrigiu os exercícios que vocês fizeram nesses 3 dias e baseado nesses exercícios ele selecionou 5 pessoas para ganhar esse prêmio, tá? Não está em ordem enfim, está uma ordem aleatória aqui. Então deixa eu ver. Ellen Cristina, está aqui? Parabéns. Depois você passa lá e pega ou uma camiseta ou uma caneca. Lucas dos Santos Garcia está aqui? Parabéns. Marvin Janini está aqui? Então, acho que não veio. Pedro Lesjac está aqui? O que é? Não merecia ganhar, você não veio? E tem a Stephanie, não é sorteio, isso aqui é meritocrático. Stephanie Majo. Majo? Stephanie, você? Parabéns. Então é isso. Então vocês passam e peguem uma camiseta ou uma caneca. Os outros que não vieram não merecem. Tá bom. Então, o que a gente vai fazer agora é juntar essa análise de energia cinética, energia gravitacional, velocidade de escape. A gente vai usar essa análise para todo o universo agora, para ver o que acontece com o universo como um todo. Então, agora, de fato, a gente vai ver o que acontece com a expansão do universo. Então, vou fazer algumas hipóteses aqui para a gente estudar como que o universo se comporta em grandes escalas, nas maiores escalas possíveis, para ver como que a expansão do universo está se comportando. Então, a primeira coisa, vou fazer algumas hipóteses. A primeira hipótese que a gente faz e que a gente vai analisar é que, de fato, em grandes escalas, essas hipóteses são observadas, é que o universo, em grandes escalas, ele é homogêneo e isotrópico. Então, o que significa isso? O que significa o universo ser homogêneo e isotrópico em grandes escalas? Se você está olhando o universo em escalas super grandes, qualquer lugar que você está é parecido com os outros lugares. Tem a mesma densidade, por exemplo. Isso significa ser homogêneo. Homogêneo significa isso, que as propriedades do universo são em grandes escalas, são independentes do ponto onde você está. Então, por exemplo, a densidade do universo, em média,
ela é independente do ponto onde você está olhando, em grandes escalas. Isso que a gente quer dizer com meio homogêneo, por exemplo. Então dá para entender isso? Então, a gente vai se concentrar principalmente nessa característica da densidade. Tem outras características do universo, temperatura, etc. Mas vamos considerar a parte de homogeneidade primeiro. Então, a homogeneidade na densidade. Então, isso daqui significa que a densidade do universo é a mesma em qualquer lugar. Em média. E isotrópico. Alguém sabe o que significa isotrópico? Isotrópico iso é igual, certo? E trópico é direção. Então, tanto faz na direção que você olhar, você não vai perceber uma direção que é privilegiada. Não tem uma direção privilegiada no universo. É isso que quer dizer isotrópico. Então, o universo ele é, em média, ou se você quiser, em grandes escalas, e a gente tem evidências disso observacionais, homogêneo e isotrópico. Tá? Por exemplo, eu não falei isso, mas acho que talvez eu tenha falado. Tem essa radiação cósmica de fundo, que é essa radiação eletromagnética que sobrou do Big Bang, que foi detectada na década de 60, que deu o prêmio Nobel, etc., que é extremamente homogênea e isotrópica. Extremamente. Extremamente, que eu digo, ela é homogênea em uma parte em 100 mil, pequeníssimas flutuações. Tá, então essa é uma das hipóteses que a gente vai utilizar. Então, com essas hipóteses, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a gravitação newtoniana de novo, que não é o correto, mas o resultado não muda se você usar as equações de Einstein, para falar a verdade. E eu vou imaginar, então, o meu universo vai ser assim. Eu vou pensar no universo que é uma esfera, uma casca esférica com uma certa massa dentro, uma esfera. Então, vou desenhar meu universo como sendo uma esfera. E vou analisar o que acontece com uma galáxia que está aqui, por exemplo. Então, aqui é uma galáxia. Tem gente que desenha uma galáxia assim, eu não consigo desenhar direito, mas... uma galáxia que está aqui. E essa galáxia, pela lei de Hubble, ela está se expandindo. Suponha que nós estejamos observando essa galáxia daqui, tá? Então, aqui seria nós. Agora, essa análise vai ser independente, então, de onde estamos nós, etc., e a galáxia. Bom, então eu quero imaginar o seguinte, é a questão do que acontece com essa galáxia. Se o universo, então tudo isso vai estar expandindo. Se o universo estiver expandindo para sempre, essa galáxia vai se expandir para sempre, vai se afastar para sempre. Se o universo for colapsar, essa galáxia ela vai se afastar, vai ter um ponto que ela vai começar a voltar. Então, é a mesma análise que a gente fez no caso da Terra, por exemplo. É exatamente a mesma análise. E a única coisa, então, a única diferença é, primeiro, eu sei qual é a velocidade dessa galáxia com relação a nós. E qual é a velocidade dessa galáxia com relação a nós? O que a gente usa? A lei de Hubble. A lei de Hubble me dá a velocidade dessa galáxia com relação a nós. Portanto, eu vou ter energia cinética dessa galáxia usando a lei de Hubble. E aí eu vou ter que comparar essa energia cinética com a energia gravitacional. É a mesma coisa que a gente fez. Fala mais alto que todo mundo tem que ouvir a pergunta. Eu não sei se é porque o número neutral, mas considerando assim a lei de Hubble, a gente não vai ter a mesma velocidade da galáxia, já que o universo está se expandindo homogeneamente falando. A pergunta é se não vai ter a mesma velocidade. Se a Terra não vai ter a mesma velocidade que a galáxia, aí meio que... Eu estou falando da velocidade relativa entre nós. A velocidade, em primeiro lugar, você entendeu o que é a lei de Hubble? A lei de Hubble te dá a velocidade relativa entre nós e uma outra galáxia como função da distância. Então, quanto mais distante a galáxia estiver de nós,
mas mais rapidamente ela vai estar se afastando de nós. Essa é a lei de Hubble, que dá para entender como sendo a expansão do universo. Então isso a gente mostrou na aula passada. Está gravado, aliás, todas as aulas estão gravadas, o que é meio embaraçoso para mim, porque se eu fizer algum erro vai estar gravado. Mas enfim, está tudo gravado. Então vocês podem, se vocês perderam alguma aula, vocês podem consultar, que está gravado no site do ICTP, tá? Tá, então eu vou, primeiro, pensar no universo como sendo essa casca aqui esférica. Vou imaginar um certo raio aqui, vou chamar de R maiúsculo, que é a distância entre nós e uma galáxia. E vou imaginar também, como o universo homogêneo isotrópico, eu vou imaginar que esse meio aqui do universo pode ser caracterizado por uma densidade que é constante. E eu vou chamar essa densidade do quê? Do que eu chamo densidade? Qual a letra que eu uso sempre? Hã? Rho. Eu sempre uso Rho. Vocês não podem fazer física sem saber letras gregas. Então eu vou usar, eu sempre uso densidade como sendo Rho. Então a densidade aqui desse universo eu vou assumir que é Rho. Eu quero saber de novo o que vai acontecer com essa galáxia. Se ela vai se afastar para sempre, ou se ela vai parar e vai voltar. Então o que eu tenho que analisar? O que eu tenho que comparar? Eu tenho que comparar energia cinética com energia gravitacional. É isso que eu tenho que fazer para ver o que vai acontecer com essa galáxiazinha aqui. Tudo bem? Então a gente vai ter que comparar a energia cinética dessa galáxia. E qual que é a energia cinética dessa galáxia? É 1/2 vezes a massa da galáxia vezes a velocidade da galáxia ao quadrado. Energia cinética, sempre igual. Então é 1/2 da massa da galáxia, vou colocar mg como sendo g de galáxia, vezes a velocidade da galáxia ao quadrado. Certo? Mas qual que é a velocidade da galáxia? Acabei de falar. É a lei de Hubble. Então, lei de Hubble me diz que a velocidade dessa galáxia é a constante de Hubble vezes a distância. Estou assumindo que a distância é r. Tudo bem até agora? Se tiverem dúvidas, bom, não preciso repetir isso, mas se tiverem dúvidas, perguntem, tá? Perguntem, por favor. E agora comparar com a energia gravitacional. E qual que é a energia gravitacional? Energia gravitacional. É aquilo ali. Constante de Newton vezes uma massa. Que massa? Qual que é aquela massona ali? M maiúsculo. Que massa que é aquela? Hã? É a massa da Terra? Lá, nesse caso aqui, do universo. A gente vai ter que calcular a massa do universo. Então é a massa do universo. Nesse caso é a massa do universo vezes a massa da galáxia dividido por o quê? Por essa distância, de novo. Por essa distância, R. Tudo bem? Eu vou ter que comparar essas duas coisas e ver qual que é maior. Basicamente é isso. Mas vocês já têm uma intuição. Vamos ver a intuição que vocês têm. Quando vocês acham que essa galáxia vai parar de expandir e vai voltar, o que tem que acontecer com esse negócio aqui? Tem que ter mais o quê? Mais força gravitacional. E a força gravitacional está ligada com a massa. Tem que ter mais massa. Mas para um certo raio, se a densidade é constante, o que significa ter mais massa? Significa uma densidade maior. Então, quanto maior a densidade disso daqui, mais força gravitacional vai ter. E o que a gente vai ver de fato é que tem uma densidade crítica. A densidade crítica é tal que essa galáxia não vai parar e vai voltar. Então, o que a gente vai determinar é essa densidade crítica. E a gente vai fazer isso agora
comparando a energia cinética com a energia gravitacional. Tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer. Então a energia cinética é 1/2 da massa da galáxia vezes a velocidade da galáxia. Aqui eu vou substituir a lei de Hubble. Então qual que vai ser a velocidade da galáxia? Então como entra ao quadrado, é h0 ao quadrado vezes essa distância ao quadrado. Então essa é a energia cinética. A energia gravitacional vai ser Gzão, a constante de Newton, sobre R, vezes a massa do universo, vezes a massa da galáxia. Bom, eu ainda não sei qual que é a massa do universo, vocês vão me ajudar. Eu acabei de falar para vocês que esse nosso universo aqui é esfericamente simétrico, é uma esfera com uma densidade constante ρ. Então, quanto que é a massa do universo? Deixa eu repetir. Eu estou assumindo que o universo é uma esfera com esse raio R aqui e com uma densidade ρ. Ρ vezes o volume. Então é ρ vezes o volume. E quanto que é o volume de uma esfera? Então essa é a massa do universo. Que a gente vai colocar aqui para escrever isso como sendo Gzão, Newton, sobre R, massa do universo é ρ vezes 4/3 de π, Rzão, ao cubo, vezes a massa da galáxia. Oi? A energia cinética ainda seria h quadrado, o h0 quadrado, h vezes r, r ao quadrado? A lei de Hubble é essa daqui. Aqui a velocidade ao quadrado. Então a velocidade ao quadrado é h0 ao quadrado, r ao quadrado. Então não entendi o que você falou. O que eu coloquei? h0 ao quadrado, r ao quadrado. O que está errado? Não, porque eu acho que não seria distributiva, porque se aqueles dois representam a velocidade, seria h vezes r vezes h vezes r, não é? h0 vezes r, vezes h0 vezes r, h0 ao quadrado, r ao quadrado. É que tipo, quando você tem... Alguém tem dúvida sobre isso? De que se a velocidade é h0 vezes r, a velocidade ao quadrado é h0 ao quadrado, r ao quadrado? Tudo bem? É a velocidade ao quadrado que eu pus aqui. A velocidade é h0 vezes r, a velocidade ao quadrado é h0 ao quadrado, r ao quadrado. Que é o que eu pus aqui. Tem mais alguma dúvida? Sim? Você disse que tem uma densidade crítica para o universo parar de se expandir. Eu vou chegar lá. Eu vou derivar qual é essa densidade crítica. Eu só queria saber se a todo momento agora está ocorrendo transformação de energia em massa. Não, aqui eu estou assumindo que a massa é constante. Tá, então eu vou ter que igualar essas duas coisas, certo? Para saber quem que ganha. Então vamos igualar essas duas quantidades. Então eu vou igualar essas duas quantidades. Tudo bem? Igualando essas duas quantidades, veja, em primeiro lugar, a massa da galáxia cancela, porque tem nos dois lados. Então é independente da massa da galáxia. E aqui, veja o que acontece. Uma coisa muito importante que acontece. Esse r ao cubo cancela com r aqui e dá r ao quadrado, certo? Mas olha o que tem do outro lado. R ao quadrado. Então é independente dessa distância também. Então essas duas coisas, essa igualdade, eu posso escrever agora da seguinte forma. 1/2 de h0 ao quadrado igual a 4/3 de π g vezes ρ, onde ρ é a densidade média do universo. Oi? Posso? O que eu fiz aqui até o momento foi o seguinte. Eu escrevi qual é a energia cinética, que é 1/2 de mv ao quadrado, e usei a lei de Hubble. Escrevi qual é a energia gravitacional,
que é aquela expressão G, Mzão, Mzinho, dividido por R, e eu usei o fato de que o universo, nesse meu modelo, digamos, é uma esfera com uma densidade constante. Portanto, a massa é isso daqui. Eu só substituí aqui a massa, então tem 4/3 de πr ao cubo, e substituí a velocidade aqui. Só isso. Não fiz mais nada. Tudo bem? Até o momento? Então aqui, veja, o que acontece? Eu quero encontrar qual é a densidade onde existe essa igualdade. A densidade, então, é só passar isso daqui para o outro lado. Eu vou isolar a densidade. Então, a densidade onde tem essa igualdade, que eu vou chamar de densidade crítica, posso até colocar aqui densidade crítica, é quando essa igualdade ocorre. Isso daqui vai ser 3 H0 ao quadrado sobre 8πg. Ou seja, eu consegui encontrar qual é a densidade crítica do universo, tal que o universo está sempre em expansão ou não. Ou seja, agora eu vou e meço qual que é a densidade crítica do universo. Se eu medir a densidade crítica do universo e for maior do que isso, o que acontece? E se for menor? Então, o que acontece é isso. O que acontece se eu fizer o famoso gráfico, a essa altura é famoso, do fator de escala como função do tempo, isso daqui for hoje, onde o fator de escala é 1, o que vai acontecer daqui para frente é o seguinte, ele pode... Não gostei muito desse daqui. A expansão pode fazer assim, pode fazer assim, pode fazer assim, e ele vai fazer isso se a densidade for menor do que a densidade, for maior, se a densidade do universo for maior que a densidade crítica. E aqui se for menor que a densidade crítica. Então, em princípio, com essas hipóteses que eu fiz, de ter gravitação, ter matéria, etc., a constante de Hubble, a densidade crítica, do que ela depende? Ela só depende da constante de Hubble, que vocês já calcularam. Certo? E da constante de Newton. Então, se vocês pegarem os valores da constante de Hubble e da constante de Newton, vocês sabem qual que é a densidade crítica do universo. Vocês podem calcular a densidade crítica do universo. Mas então, se a constante de Hubble ela varia com o tempo, então a densidade crítica também? Sim, essa densidade crítica hoje. Tá? Mas se a densidade crítica hoje for maior do que... Se a densidade hoje for maior que a densidade crítica, isso vai ter colapso. A gente tem de hoje, senhor? Hã? A gente tem a densidade de hoje? Sim. A gente consegue medir localmente qual que é a densidade média do universo. E o tempo para ela chegar na crítica? Dá para calcular também. Não, desculpe. Uma vez que você tenha... Então, você tem que comparar a densidade do universo hoje com a densidade crítica calculada com a constante de Hubble hoje. Se essa densidade que você mediu for maior que a densidade crítica, o universo vai colapsar no futuro. Você pode até calcular quanto tempo leva. Não é difícil. Tá? Então, fala. Para falar a verdade, o resultado que vem de relatividade geral é o mesmo. Para densidade crítica. É o mesmo. Essa é uma daquelas coisas incríveis, mas é verdade. Então, se você fizer o cálculo usando relatividade geral, usando que o universo em média é homogêneo e isotrópico, dá isso daqui. E não é difícil de mostrar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quanto vocês acham que é a densidade crítica?
Deixa eu ligar o ar-condicionado. Vocês estão com calor? Fecharam as portas aqui, não ligar o ar-condicionado. Vou fazer um pouco de barulho, tá? Vocês querem estimar a densidade crítica? Vocês querem fazer sozinhos? Querem que eu faça? O que vocês querem fazer? Porque vocês entendem, vocês têm já tudo para fazer, certo? Não o quê? O que não? Não o quê? O que significa não? Tem! Sabe por que você tem? Porque você sabe quanto que é a constante de Hubble. Vocês calcularam. E você sabe quanto que é a constante gravitacional de Newton. Só precisa disso. Não precisa de mais nada. Vocês querem estimar? Não querem que eu faça? Não sei. Hã? Não é... eu estimei usando, mas eu fiz uns... Porque eu não sei os números de cor, mas enfim. Eu usei alguns números que eu sei de cor. Mas enfim, vocês podem olhar o que vocês têm para a constante de Hubble e olhar o valor da constante de Newton, que eu não sei, mas olhar nas unidades corretas. Então, aí vocês conseguem estimar. Posso dar resposta para vocês? Aí vocês fazem em casa, tá bom? Eu vou dar resposta para vocês. De qual que é a densidade crítica com a constante de Hubble que a gente tem hoje. Então, a densidade crítica... Essa densidade crítica... Primeiro, é uma densidade, certo? É massa por volume. Ok? Então, poderia falar, sei lá, 10 a menos 20 e poucas gramas por centímetro cúbico, blá, blá, blá. Isso para mim não significa muita coisa, porque eu não tenho uma noção muito boa do que é esse número. Então, o número que eu gosto de usar é assim. Que seria equivalente em termos de átomos de hidrogênio por algum volume? Esse que eu gosto de... Para mim, aí faz sentido. É mais fácil para mim entender isso daqui do que 10 a menos 40 gramas por centímetro cúbico. E o número que você vai obter, se você fizer essa conta, é que essa densidade crítica aqui, ela é equivalente, mais ou menos, da ordem de 1 átomo de hidrogênio por metro cúbico. Hidrogênio por metro cúbico. Essa é a densidade crítica do universo. Então, nessa sala, a nossa densidade é muito, mas muito maior que a densidade crítica. Mas não é essa densidade que é relevante. O que é relevante é a densidade média do universo. Hein? Basicamente é um próton. Eu ia falar um próton, mas é um próton. É um próton por metro cúbico. Quantos prótons tem em um... Como é que é? Em 1 litro de hidrogênio? Quantos em condições normais de pressão e temperatura? Quantos prótons tem em 1 litro de gás de hidrogênio? Ah, vocês sabem, pô. 10 a 23, vocês não sabem? Vocês não sabem o número de Avogadro? Não, vocês nunca viram o número de Avogadro. É o número de Avogadro. 10 a 23. 10 a 20... Sabe que é 10 a 23? Comparado com 1. Então, o universo, para ter densidade crítica, teria que ser, em média, muito rarefeito. Em média, assim, em grandes escalas. O que é a densidade hoje? A densidade do quê? Do universo em média hoje? Vocês querem saber? A densidade do universo hoje, por incrível que pareça,
é igual à densidade crítica. E agora? A densidade do universo hoje é igual à densidade crítica. Mas aí vocês podem perguntar, mas como? Como? Não, é mais complicado do que isso. Quer dizer, mais complicado. Preciso falar de algumas outras coisas. Isso daqui que eu falei para vocês é verdade quando as hipóteses são verdadeiras, certo? Que eu falei que tem força gravitacional, que, enfim, é atrativa, e a gente usou isso. Eu vou explicar por que pode estar tudo errado. Eu vou explicar, vou dizer o que aconteceu. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu em 1998. Alguém já tinha nascido em 1998? Ninguém tinha nascido? Para mim, 1998 foi ontem. É gozado isso, né? E vocês nem tinham nascido. Em 1998, foi feita uma descoberta que revolucionou a física, a cosmologia em particular. E qual foi essa descoberta? Essa descoberta foi o seguinte, que se eu jogar isso daqui para cima, no universo, isso daqui não vai desacelerar. Vai acelerar. Aí, mas como assim? Como assim? A força gravitacional é sempre atrativa, isso tem que desacelerar. É verdade, a força gravitacional é sempre atrativa, isso tem que desacelerar. Mas não foi o que foi observado. O que significa isso? Que tem uma outra coisa. Tem uma coisa a mais. Tem uma coisa a mais. Então agora, a partir de agora, vocês vão ficar chocados, tá? Eu sei que é energia escura. Então agora vocês vão ficar super chocados, porque tem várias coisas que aconteceram. Isso foi em 1998. Então, em 1998... agora já foi. As pessoas estavam buscando o que se chama a desaceleração no universo. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, mesmo que tenha velocidade de escape maior, etc., a força gravitacional é sempre atrativa. Então, mesmo que a galáxia esteja se afastando da gente, ela está sempre desacelerando. E todo mundo achava que era isso. Então, as pessoas queriam medir o quanto que as galáxias estão desacelerando. Como é que as pessoas fazem isso? De novo, indo para o diagrama de Hubble. Mas maior velocidade de outras galáxias. Mas você quer saber de uma galáxia, o que está acontecendo? Então, a lei de Hubble, se vocês lembram, é uma coisa linear, né? Mas essa lei de Hubble não vale para distâncias muito, muito grandes. A gente sabia que isso tinha que ter uma mudança, justamente porque eu não levei em conta desaceleração no universo. Vocês lembrarem que a gente estava falando só de expansão. A desaceleração muda isso daqui. Certo? Muda de um certo jeito. Para grandes distâncias. Então todo mundo achava que ia ser de um jeito. E descobriram que era de um outro jeito. Aí foram medidas observacionais. Isso foi um choque muito grande, em 1998. Deu prêmio Nobel, em 2011 ou 12. Foram 2 grupos. Então, de novo, cosmologia é uma ciência observacional também, certo? A gente tem que fazer observações. Eu falei para vocês que a parte mais difícil é medir distâncias. Lembra que eu falei? E a maneira de você medir... Então, mas para você ver esse desvio, você tem que ir a distâncias cada vez maiores para descobrir esse desvio. Então você precisa ter observáveis que são super brilhantes. E nesse caso, eu falei para vocês, são supernovas, né?
são estrelas que explodem e o brilho delas fica tão intenso quanto de uma galáxia inteira. Então, as pessoas começaram a buscar supernovas. E essa história é incrível. Não sei se eu já falei isso para vocês, mas a história é incrível, porque foi uma época também que a astronomia estava mudando. Estava mudando por quê? Porque, vocês não se lembram, mas tinha uma época que não existiam celulares, tinha uma época que não existia câmera digital, que você tinha que tirar fotografias com placas fotográficas. Vocês não lembram disso? Eu lembro. Eu tirava foto com máquina de filme. Enfim. E a astronomia mudou, estava mudando nessa época. Começo da década de 90, final da década de 80, passando, então, para a parte digital. E as buscas por supernovas, como é que se busca supernovas, né? Como é que se buscam estrelas que explodem? Primeiro, essas estrelas, elas explodem e tem um certo período que elas ficam super brilhantes e depois o brilho fica menor, fica mais difícil de enxergar. Você tem que detectar, então, quando elas estão explodindo e acompanhar para ver como que o brilho delas mudam. Então, teve duas coisas importantes que aconteceram na década de 80, década de 90. A primeira coisa foi exatamente essa parte da revolução digital, onde na astronomia começou a entrar o uso de CCDs. Alguém sabe o que é CCD? CCD é o detetor que se usa no celular ou em qualquer câmera digital. CCD, em inglês, é Coupled Charge Devices, que são os detetores de luz, usando não filmes, mas usando eletrônica, né? Então, isso começou nessa década, na astronomia. E a outra coisa que foi uma revolução também, nessa época, foi o fato de que as pessoas descobriram de que tem vários tipos de estrelas, tem vários tipos de supernovas, mas um tipo especial de supernova pode ser o que se chama de padronizável. Padronizável, acho que é essa a palavra. Pode ser padronizável. Então, você vê essa supernova, você consegue saber qual que é o brilho absoluto dela. Isso quer dizer padronizável. Pode ser uma vela padrão. Pode ser usada como uma vela padrão. Lembra que eu falei? Acho que eu falei de velas padrão numa das aulas. Se quiser saber o nome delas, chama-se tipo 1A. Mas, enfim, se vocês forem procurar. E aí, nessa época, dois grupos começaram a buscar por supernovas. Mas como é que se busca por supernova? Em primeiro lugar, a taxa de explosão de supernova é muito, muito pequena, é um evento raro. Estima-se que em uma galáxia, uma supernova vai acontecer a cada 300 anos. Então, é um evento raro. Não é um evento comum, não é que tem supernova acontecendo toda hora. Agora, você tem bilhões de galáxias no universo. Então, sabe qual que é a maneira de você buscar supernovas? É assim, você olha para uma região do espaço, que tem um monte de galáxias, e depois de 1 dia, 2 dias, sei lá quanto, 10 dias, você olha para a mesma região e tira uma outra foto digital, ou seja, com pixels, etc. Aí o que você faz? Você faz uma subtração das duas imagens. Nessa subtração, se tiver uma supernova, ela aparece. Porque é uma coisa que mudou nas imagens em 10 dias, por exemplo. Estourou uma supernova, mudou a imagem. Então foi desenvolvido por esses dois grupos um método, mais ou menos automático, de detecção de supernovas. Então 2 grupos foram criados, dois grupos trabalharam
com esse tipo de busca por supernovas. Um se chamava High-Z Team. High-Z Supernova, acho. E o outro grupo deu-se o nome de Supernova Cosmology Project. Então, esses dois grupos... Aqui é supernova. Esses dois grupos, em 1998, reportaram dados mostrando... Os primeiros dados que mostravam que o universo estava acelerando e não desacelerando. E isso foi uma grande surpresa. Então, isso foi em 1998... E depois, esses foram os primeiros dados. Obviamente, em física, em ciência, quando uma coisa dessa magnitude acontece, tem muitos críticos. E isso é o jeito que a ciência funciona. As pessoas, não, isso aqui pode estar errado, pode ter um erro sistemático, blá, blá, blá. Por isso que teve dois grupos buscando a mesma coisa e não conseguiram encontrar nenhum erro sistemático. E demorou alguns anos, mas acabou. E com novas medidas, isso só foi reforçado. É mais interessante ainda. É mais interessante. Pelo seguinte. Porque uma das maneiras de você alterar o brilho de um objeto é ter poeira no meio do caminho, né? Então as pessoas acham, pode ter poeira, e a poeira que está fazendo esse efeito não é aceleração, é poeira. Mas aí o que acontece é o seguinte, essa aceleração, a gente acredita que ela existiu numa época do universo, mas se você olhar mais e mais para o passado, ela fica irrelevante, volta a ser desacelerada. Então o universo passou por algumas fases durante a sua história. Então tem uma fase em que o universo tinha desaceleração normal, e aí começou a aceleração. E hoje a gente observa a aceleração. Então o universo hoje está acelerando, mas no passado distante ele estava desacelerando, porque isso é importante para a formação de galáxias, por exemplo, né? E eles conseguiram observar isso, que para tempos muito, muito no passado, de fato o universo está desacelerando. Que é incrível. Bom, estou falando muita coisa, mas enfim, isso daqui deu o prêmio Nobel. Já vou, peraí. Para 3 pessoas, uma pessoa desse projeto aqui, chamado Permuter, e 2 pessoas desse projeto aqui, um é o Brian Rees e o outro é um é o Brian Schmidt e o outro é o Adam Rees. O Adam Rees é aquele cara que ainda trabalha com supernovas e está obtendo os resultados para a constante de Hubble que eu mostrei numa das aulas. Fala. Você falou que o universo hoje, a densidade hoje é igual à densidade física. Então tem alguma coisa a ver isso de ter, tipo, primeiro eles estavam desacelerando e agora estão acelerando? Então, é muita coincidência a densidade hoje ser igual à densidade crítica, não é? Mas você tem que, não é possível que seja isso daqui. Tem que ter algum motivo por trás de por que a densidade hoje é igual à densidade crítica. E tem. A gente sabe por que a densidade hoje é igual à densidade crítica. A gente sabe, não. A gente tem uma teoria que explica por que tem que ser assim. Então, eu vou explicar por que é assim. Pode ser? Tá. Isso não tem a ver com essa aceleração hoje. Tem a ver com uma coisa que aconteceu bem no começo do universo, que se chama inflação, que eu acho que eu mencionei muito, muito de leve. Então, eu vou explicar para vocês por que a gente acredita que hoje a densidade é igual à densidade crítica. Tá. Por que se explica isso? Então, aí faz uma diferença com relatividade geral. O que pode se mostrar em relatividade geral é que a densidade crítica é aquela densidade, eu mostrei aqui em termos de colapso e não colapso, mas a densidade crítica
Tá, deixa eu voltar um pouco. Em primeiro lugar, a gente fez tudo em física newtoniana. Aqui. Em física newtoniana não tem o que chama curvatura do espaço. Eu nunca falei em curvatura do espaço, porque eu não precisei falar, que é física newtoniana. Agora, quando você estuda a relatividade geral, o espaço pode ter uma curvatura. E, de fato, esse comportamento do universo aberto, fechado, etc., tem a ver com a curvatura do universo. Em relatividade geral, dá para mostrar que a densidade crítica é, de fato, aquela densidade onde o universo não tem curvatura, onde o universo é plano. Então, tem essas três possibilidades para... Eu estou falando demais, mas se vocês me parem a qualquer momento, se eu estiver falando. Agora eu dei um salto assim grande, mas eu quero responder as perguntas. Então, a ideia é o seguinte, a ideia é que a densidade crítica é aquela densidade onde o universo é espacialmente plano, que não precisava ser. Desde a época de alguns matemáticos, já sabia que o universo não precisava ser espacialmente plano. O que significa não ser espacialmente plano? Significa que se você fazer um triângulo, a soma dos ângulos não é 180 graus. Você sabe que a soma de ângulos de um triângulo é 180 graus, né? Isso só vale se o espaço for plano. Se o espaço não for plano, não é 180 graus. Pode ser maior e pode ser menor, dependendo se o espaço ele é côncavo ou convexo. Mas num plano é 180 graus. Bom, então, o fato da densidade ser igual à densidade crítica significa que o universo é plano. É isso que significa. Aí você pode me dizer, então, eu tenho que explicar por que a gente acha que o universo é plano. Agora eu vou tentar explicar por que a gente acha que o universo é plano. Então, imagine o universo aquele balãozinho, aquele balão. Se você olhar o balão não é plano, certo? Lembra que o universo é casca. Tem uma curvatura. Eu estou voltando para aquela imagem do universo como sendo um balão, você pinta as galáxias, e o universo todo é a casquinha do balão. Vamos voltar para aquela analogia? Vocês estão lembrando daquela analogia? Volta para aquela analogia. Aí tem curvatura. Vocês conseguem ver que tem uma curvatura nessa analogia? Porque o espaço não é plano. Ele nesse balão ele não é plano, ele tem essa curvatura. É isso que eu quero dizer com curvatura. Tá. Então o que aconteceu com o universo? A gente acha que o que aconteceu com o universo, que no início, bem próximo ao Big Bang, ele passou por uma fase de expansão super rápida, que a gente chama de inflação. É isso que a gente acredita que aconteceu. E agora imagine esse balão, imagine que esse balão ficou... Você soprou esse balão e ele expandiu muito rápido. E muito grande. Significa que se você está numa superfície, uma região do balão, você vai achar que ele é plano, para todos os efeitos. Porque ele ficou enorme, como se a curvatura fosse cada vez menor, menor, menor. Vocês conseguem visualizar isso ou está muito abstrato? Então é isso. A gente acha que essa teoria, chamada teoria inflacionária do universo no início, explica por que o universo é plano. E o universo é plano, significa que você está com a densidade crítica. Então, a densidade crítica, o fato da gente medir o universo na densidade crítica, tem a ver com essa fase inflacionária do universo. Então, a gente acredita que o universo, e a gente mede, aliás, medidas de radiação cósmica de fundo indicam que a densidade é igual à densidade crítica. O que é incrível. Tá. Mas agora eu preciso falar sobre a expansão acelerada do universo. O que está causando essa expansão acelerada do universo? A resposta sincera e honesta é: ninguém sabe. Essa é a resposta sincera e honesta, tá? Agora eu preciso contar uma historinha para vocês, que talvez alguns de vocês já conheçam. Em 1915, quando Einstein derivou as equações dele, que descrevem a relatividade geral, ele derivou as equações, foi uma coisa super bonita. Em 1917, nós estamos em 1915, em 1917, Einstein falou, bom, se essas equações descrevem a gravitação, eu vou usar essas equações para descrever o universo, com algumas hipóteses, homogeneidade e isotropia, por exemplo. E ele descobriu o que todo mundo já sabia, desde Newton. Se você tenta descrever o universo usando gravitação, o universo, primeiro, não é estático.
Ele muda. Por que o universo não é estático quando você tem gravitação? Porque só tem uma força, que é a força gravitacional. Não tem como equilibrar, entendeu? Mas todas as evidências em 1917 apontavam para o universo estático. Então, o que o Einstein fez em 1917? Ele fez um sacrilégio. Não é um sacrilégio. Ele mudou as equações dele. Ele introduziu um termo a mais nas equações de Einstein. E era um termo que podia ser introduzido. Não tinha problema nenhum, não violava nenhuma lei, não violava nenhuma simetria, nada. Podia ser introduzido. Então, em 1917, Einstein introduziu um termo que era para equilibrar a força gravitacional, para ter um universo estático. Mas alguma coisa que equilibre a força gravitacional tem que ter um efeito antigravitacional, certo? Então, o que ele introduziu tem um efeito antigravitacional. E o que ele introduziu, ele chamou, e a gente continua chamando, de constante cosmológica. Então, se o universo, hoje, tiver essa constante cosmológica, e essa constante cosmológica for importante, ela explica, entre aspas, essa aceleração no universo. Tá? Então, hoje, o melhor modelo para explicar a aceleração do universo é essa tal de constante cosmológica. Essa constante cosmológica dá-se o nome, o termo que a gente usa é uma letra. Alguém sabe que letra é essa? Essa aqui vocês conhecem. Que letra é essa daqui? Isso aqui é lambda maiúsculo. Para saber física, vocês têm que aprender grego. Algumas letras gregas a gente tem que usar. Então, isso daqui é o que a gente usa para constante cosmológica, esse lambda maiúsculo. E foi introduzido por Einstein, em 1917. Quando Hubble descobriu a expansão do universo, em 1929, Einstein falou, bom, diz a lenda que Einstein disse que esse foi o maior erro dele, ter introduzido essa constante cosmológica. E hoje a gente sabe que é o melhor modelo para explicar a aceleração do universo é essa constante cosmológica. Tá? E isso que a gente chama de energia escura. Então, esse é um tipo de energia escura. Peraí, deixa eu só terminar. Então, essa constante, isso aqui a gente chama de constante cosmológica. E o melhor modelo de universo que a gente tem hoje, que a gente desenvolve modelos para comparar com as observações. O melhor modelo de universo que a gente tem hoje tem a constante cosmológica. Essa constante cosmológica contribui para a densidade do universo. Então não é só matéria. Tudo que eu fiz aqui, eu falei, bom, tem matéria aqui que está contribuindo para a densidade da energia, para a densidade do universo. Essa constante cosmológica também contribui para essa densidade, tá? E você tem que levar isso em consideração. E, de fato, o que a gente sabe hoje, através de medidas, é que a contribuição da constante cosmológica, hoje, porque no passado é diferente, eu posso explicar por quê, mas hoje, a contribuição da constante cosmológica é muito maior, para a densidade do universo, é muito maior a contribuição da matéria. Então, agora eu vou falar uma outra coisa que vai chocar vocês. Sobre a densidade do universo que a gente conhece hoje. Já que a gente está acabando o curso, vamos acabar em... Vocês não vão dormir hoje à noite. Vocês não vão dormir hoje à noite. Então, hoje, através de medidas, a gente consegue estimar a quantidade de matéria que tem no universo. Matéria que eu digo é átomos, tá? Átomos. Quantidade de átomos. Isso que eu chamo de matéria. Normal, pelo menos. Então, agora eu vou dar um pulo bem grande, mas hoje, através de medidas, então não é uma coisa teórica, tá? Através de medidas observacionais.
Isso é uma coisa que foi evoluindo ao longo de décadas, tá? Não é uma coisa, não é um conhecimento que foi obtido de um dia para o outro. É um conhecimento que foi resultado de uma evolução de tecnologias, uma evolução de experimentos, evolução dos físicos, evolução de tudo. Então, várias medidas observacionais, sabemos que seguinte, porque essa pergunta, aliás, era um dos temas que eu queria discutir. Do que é feito o universo? Então, do que vocês acham que é feito o universo? Matéria, certo? Nós. Coisas que nós somos feitos. O que é matéria? Coisas que nós somos feitos. Do que nós somos feitos? Átomos, né? A Terra é feita de átomos, o Sol é feito de átomos, as estrelas são feitas de átomos, a poeira é feita de átomos, tudo é feito de átomos, certo? Então, hoje a gente sabe que a quantidade de átomos no universo corresponde a apenas 5% da densidade do universo. Oi? Eu não ouvi. Quem que perguntou? Alguém perguntou alguma coisa? Fala. Fala alto. O que é aí é a pergunta óbvia. O que é 95%? Isso aqui é densidade do universo, não é que é vazio. Está faltando... Eu falei que a densidade é a porcentagem da densidade do universo. Então tem que ter 95% de coisas que contribuem para a densidade do universo. Então a questão é, o que são os outros 95%? Bom, em primeiro lugar, vocês estão chocados com isso? Eu estaria chocado. O universo... Sabe essa história do antropocentrismo, né? A gente achava que estava no centro do universo, aí que a Terra estava no centro do universo, a Terra não está nem no centro do sistema solar, o sistema solar não está no centro da nossa galáxia não está no centro do universo, o universo não tem um centro, e nós não somos nem feitos do que a maior parte do universo é feito. Vocês vão dormir hoje à noite? Vão, né? Espero que sim. Então a pergunta é essa, o que são os outros 95%? A gente sabe, mais ou menos. Então, eu preciso contar mais algumas historinhas. Primeiro, eu falei dessa tal da constante cosmológica. Mas mesmo antes da constante cosmológica, pelo menos... não, ok. Antes dessa descoberta, aqui em 1998, a gente já sabia que deveria ter um outro tipo de matéria que controla, por exemplo, como as galáxias se formam no universo. E é uma matéria que a gente não enxerga. A gente não dá para enxergar por luz. Lembra que eu falei que luz, a única coisa que a gente vê no universo é luz, né? E essa matéria, ela não interage com a luz. E agora tem muitas evidências para esse novo tipo de matéria. Essas evidências começaram a aparecer na década de 1930, mas ficaram cada vez mais sólidas. E a partir da década de 70, 80 também, começaram a ficar... as pessoas começaram a aceitar. E hoje tem muitas evidências. Então, melhor... Então, o que são os outros 95%? Então, eu vou falar para vocês qual é o melhor modelo que descreve o universo que a gente conhece hoje, tá? O melhor modelo, que passa, por enquanto, infelizmente, todos os testes observacionais.
Então, é um modelo que tem 5% de átomos, da ordem de 25% de um tipo de matéria que não é feita de átomos, que se chama matéria escura. E eu posso gastar horas falando de matéria escura. E os outros 70%, que tem que somar 100%, é energia escura. Então, esse é o melhor modelo que descreve o universo. E dá-se um nome para esse modelo. Se vocês olharem na literatura, o nome para esse modelo, que é o modelo... É tão bom esse modelo, é tão aceito, que a gente chama de modelo padrão da cosmologia. E o nome que se dá a esse modelo é esse nome aqui. Lambda CDM, que é uma mistura de grego com latim, mas enfim. Lambda, agora vocês já sabem o que é. É a constante cosmológica. CDM, DM é dark matter. Então, matéria escura. E C é de cold, porque a gente acredita que essa matéria escura ela se move com velocidades pequenas. Fala. Ah, que bom que tem uma pergunta. Hã? A energia escura, primeiro, é um nome. Primeiro é um nome, certo? Ninguém sabe o que é energia escura. Calma. Mas a gente diz que energia escura é o que está causando a aceleração do universo. A energia escura, a gente sabe que o universo está... A partir de desde 1998, a gente sabe que o universo está em expansão acelerada. Que é uma surpresa. A gente tem que explicar a causa dessa aceleração. A gente chama de energia escura o que está causando essa aceleração. Então, por exemplo, a constante cosmológica é um tipo de energia escura. Você pode dizer que a constante cosmológica é uma energia escura. É única? É o único modelo? Não, tem muitos outros modelos, porque os físicos teóricos têm uma imaginação boa. Mas esse é o mais simples. E como a energia escura faz essa aceleração? Exatamente. Então, essa é a ótima pergunta. Isso volta naquela ideia que Einstein teve em 1917. Em 1917, Einstein queria um universo que fosse estático. E ele introduziu esse termo justamente porque ele tem essa propriedade de repelir, de provocar uma aceleração. Então, ele contrabalança a força gravitacional. Mas se esse termo for muito maior do que energia potencial gravitacional, por exemplo, ele vai causar uma aceleração. Então, essa sua pergunta não é fácil de responder, mas se você olhar para o que o Einstein fez em 1917, foi exatamente isso. Foi colocar um termo que tem uma aceleração, uma força, digamos, contrária à força gravitacional, o que causa uma aceleração do universo. E não uma desaceleração, porque a desaceleração vem da força gravitacional, isso a gente entende. A aceleração vem de uma força extra que é introduzida pela constante cosmológica. Então, é uma nova força da natureza, que tem propriedades diferentes da força gravitacional. E essa energia escura a gente consegue ver ela atuando aqui, por exemplo, na Terra? Não. Ótima pergunta. Essa energia escura, a influência dela na Terra é muito, muito, muito pequena. Ela começa a ter influência só em grandes escalas. Então aqui a gente não observa, por isso que é difícil de detectar, foi difícil, a gente não sabia disso. Porque o efeito dela aqui é super, super, super pequeno. E a matéria escura também? A matéria escura é uma coisa totalmente diferente. Então eu vou explicar qual que é a diferença, porque parece que é igual, né? Matéria escura, energia escura é igual. Não, é totalmente diferente. Então posso explicar? Você quer... Tá, então eu vou só explicar o que é matéria escura e a gente volta na sua pergunta, tá bom? Não me deixe esquecer.
Matéria escura, primeiro, é matéria. Matéria no sentido de ter força gravitacional normal. Ela não repele nada, é normal. E a gente detecta a matéria escura pelo efeito gravitacional, porque a gente não observa a luz. Mas se você tem matéria escura, ela afeta, por exemplo, a dinâmica de galáxias e coisas do gênero, né? Então, a maneira de você detectar matéria escura é através da força gravitacional que ela tem. Então, ela tem força gravitacional normal. Então, o que a gente pensa que é a matéria escura? Matéria escura a gente sabe, a gente tem um modelo bem mais claro do que é matéria escura. É um novo tipo, a gente acha, é um novo tipo de partícula elementar. Falei de partículas elementares no começo. Vocês conhecem elétrons, fótons, blá blá blá. É um novo tipo de partícula elementar que não interage com a luz. O fato de não interagir com a luz significa que a carga elétrica é zero, porque se ela tivesse carga elétrica, ela interagiria com a luz. E ela é estável, ela não se desintegra, porque ela está por aqui. Aliás, a gente acredita que tem bilhões de partículas de matéria escura passando por nós a cada segundo. Dá até para estimar isso. Então, ela não interage com a luz porque ela não tem carga elétrica. Isso. Porque toda partícula que tem carga elétrica interage com a luz. Tá? Essa não. Poderia ser um neutrino. O problema do neutrino é que ele não é esse C aqui. Você lembra o que? Eu não lembro o que é o C. É cold. O neutrino, ele tem uma velocidade muito grande. Então ele não é, e já está excluído por outros tipos de observações. Poderia ser um neutrino, em princípio. Então ele afeta a formação de galáxias, por exemplo. Então a gente acha que é um outro tipo de partícula. Qual partícula? Que partícula que é? A gente não sabe, mas tem muitos modelos que vão além do nosso modelo teóricos, né? De partículas elementares que têm candidatos para a matéria escura que podem ser observados. E uma das áreas mais ativas hoje em física de partículas é detectar matéria escura. Você pode detectar matéria escura de algumas maneiras diferentes, mas uma maneira... Deixa eu só falar uma coisa para deixar vocês mais ainda preocupados, talvez. Onde está a matéria escura? A matéria escura está por aqui também, está ao nosso redor. E pode ter efeitos. Os gravitacionais são muito pequenininhos, mas como tem bilhões dessas partículas, elas interagem muito fracamente, mas interagem um pouquinho. Então a gente pode tentar detectar essas partículas. Como que se detecta partículas de matéria escura? Eu posso explicar também, mas tenta se detectar. Mas uma das maneiras é construir laboratórios com instrumentos sensíveis à passagem da matéria escura. Já tem, 20 laboratórios que estão funcionando. Eles têm que ser subterrâneos para evitar contaminação de outros processos. E se busca por matéria escura. Se busca por eventos de matéria escura nesses laboratórios. Aí você pode perguntar, mas já foi detectado? Não foi detectado ainda em laboratórios na Terra. Mas a gente acredita que a nossa galáxia está imersa em um mar de matéria escura. E o nosso sistema solar também. A quantidade, em termos de contribuição... O nosso sistema solar é dominado por matéria normal, mas tem matéria escura também. Então, a busca por matéria escura é uma das coisas mais importantes hoje em física. Ponto final, não tem coisas mais importantes do que isso. Então, tem muito esforço sendo feito para a detecção de matéria escura. Eu posso gastar horas falando disso. Se vocês quiserem, eu falo. Mas deixa eu responder as perguntas primeiro. Fala mais alto. Tá. Ela não foi detectada, além desses efeitos de antigravitação, digamos assim. Então, ela tem um efeito na expansão do universo, é óbvio, tá? Pelo efeito antigravitacional. E é assim que a gente acha que existe essa energia escura. Aí você pode pensar, bom, mas tem outras características? Então a gente não sabe.
Então, por exemplo, será possível, se for esse modelo aqui super simples, então isso aqui é um modelo bem definido da constante cosmológica. Nesse modelo, você tem que pensar na energia escura como sendo algo que permeia todo o universo, de maneira constante. Então, é difícil você medir. Então, você só consegue medir em escalas grandes quando esse efeito é cumulativo. Em escalas pequenas, você praticamente não tem. Então, se for esse modelo, as características é simplesmente o valor dessa constante cosmológica. É simplesmente a contribuição da constante cosmológica para a densidade de energia hoje. É isso. Não tem muito mais o que fazer. Agora, tem outros modelos que vão além da constante cosmológica. E aí tem mais possibilidades que são exploradas. O modelo... Então, depende do modelo, certo? O modelo lambda-CDM, não. A interação é uma interação que vem da relatividade geral, então é uma interação, você pode até chamar de gravitacional, porque vem da relatividade geral. Mas é uma interação muito característica desse modelo. Agora, tem outros modelos. Tem outros modelos mais complicados, que pode ter interação até com outras... Pode ter interação entre... Por exemplo, eu já trabalhei em modelos que têm interação entre matéria escura e energia escura. Então, tem modelos. Modelos é o que não faltam. O que falta? Observações e testes. E a gente está fazendo esses testes. Peraí, tem uma aqui, uma ali. Fala. A matéria escura pode ter uma influência na distorção do espaço-tempo? Ela tem uma influência na distorção do espaço-tempo. Uma das maneiras de você detectar matéria escura... Lembra que eu falei do eclipse aqui, acho que foi na primeira aula, talvez, né? Que quando você tem matéria, ela distorce a propagação da luz. Qualquer tipo de matéria distorce a propagação da luz, inclusive matéria escura. Então, ela não interage eletromagneticamente. Gravitacionalmente, sim. E uma das maneiras de você detectar matéria escura é através dessa deflexão da luz. Não tão grande quanto no caso do eclipse, mas, enfim, é o que chama de lenteamento gravitacional fraco. E essa é uma técnica que se usa para mapear matéria escura no universo. Então é usado, a gente usa isso. Ela distorce. Fala. Então, se a matéria escura ela for realmente uma nova partícula elementar, ela vai ser um fermo, né? Não? Por quê? Não necessariamente, pode ser um escalar. Mas, então, você falou que a carga tem que ser zero, elétrica. E, tipo, uma das partículas, acho que mais bizarras que a gente conhece é o bóson de Higgs, né? O que garante que não é uma variação do bóson de Higgs, tipo, um decaimento, ou ele próprio? Porque, tipo, se ele não interage com outros campos, ele tem o próprio campo. O que garante que não é o bóson Então, o bóson de Higgs é uma partícula que foi descoberta em 2012, é uma partícula super importante no modelo padrão, mas o bóson de Higgs ele se desintegra super rapidamente. Então, não pode ser matéria escura. Primeiro ponto. Segundo ponto é que você tem razão. Pode ser uma partícula tipo bóson de Higgs que seja estável. E tem modelos disso. Matéria escura, como sendo um bóson, parecido com o bóson de Higgs, mas que seja estável, é um dos modelos mais estudados, para falar a verdade. Eu tenho outra pergunta. Tá, fala. O que garante que, tipo, no fundo, não existiria matéria escura e energia escura e só é uma alteração no modelo gravitacional? Tá, então existem teorias. Então ela está perguntando assim, quem me garante que toda análise que você está fazendo, e ela tem razão, toda análise que a gente faz é baseado no fato de que a gente acredita que as equações de Einstein estão corretas. Ela pode dizer, bom, mas quem garante que elas estejam corretas? Pode ser que seja uma modificação das equações de Einstein. E tem muitas pessoas que trabalham em modificações das equações de Einstein para tentar descrever qual seria a causa da aceleração, etc. Não tem nenhum modelo satisfatório até o momento. Tá? Mas é uma atividade de pesquisa. As pessoas trabalham nisso. Fala. Você falou que essa teoria ainda está em experimento. Fala mais alto, porque as pessoas têm que ouvir. Você falou que essa teoria estava ainda em experimento, testes, coisas. Há quanto tempo ela está assim? Essa aqui, o lambda-CDM, já faz mais de uma década. E existem muitos testes que já foram feitos.
E ela passou todos os testes até agora. E eu, infelizmente, porque nós estamos procurando por falhas nisso daqui. Na hora que a gente achar uma falha, primeiro vai ser um prêmio Nobel e vai indicar para uma nova física que descreve a energia escura. Então a gente está buscando isso daqui. Lembra que eu falei daquela tensão do H0, numa das aulas que eu falei da expansão? Eu falei que estava... Isso era a coisa mais, assim, preocupante. As pessoas estão começando a pensar que isso daqui não está correto, por causa dessa tensão. Então pode ser que daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, as pessoas falam, bom, lambda CDM não é a melhor teoria mais. Tem que ser... Mas não pode ser algo muito diferente também, porque ela passou tantos testes, tem que ser algo que modifique ela um pouquinho. Né? E tem teoria, tem pessoas, talvez na parte de dark matter, nem de lambda. Então as pessoas estão olhando para isso daqui. Espera aí, antes você tem... Tem algum modelo que inclui antimatéria escura? Ele vai interagir com a matéria escura? Toda matéria tem antimatéria, certo? Toda matéria tem antimatéria. Então, se você tem uma partícula que descreve matéria escura, tem a antipartícula que descreve matéria escura. E essa questão é super interessante pelo seguinte, porque isso é uma das maneiras de você detectar a matéria escura. Sabe o que acontece quando uma partícula se encontra com uma antipartícula? Elas se aniquilam e produzem o quê? Energia, luz, por exemplo. Então, uma possibilidade é você ter uma região com uma grande concentração de matéria escura e, portanto, de antimatéria escura também, e que elas se aniquilem e produzam luz. Em particular, raios gama, que chamam, fótons de alta energia, porque tem que ter conservação de energia. A gente acha que essas partículas são pesadas. Tem satélites que olham, por exemplo, para regiões onde pensamos que há uma grande concentração de matéria escura, por exemplo, o centro da nossa galáxia ou outras galáxias, buscando por essa luz, esses fótons, que vêm da aniquilação de matéria escura. E tem muitos limites já. Então tem um satélite em particular que está tomando dados, chama-se Fermi Satellite, ou Fermi-LAT Satellite, que detecta raios gama e para tentar encontrar matéria escura em outros lugares do universo, mas dessa maneira, aniquilação entre matéria escura e antimatéria escura, formando luz. Mas se a matéria escura não interage com a luz de forma eletromagnética, então ela tem carga neutra. A antipartícula dela, então, seria a mesma que ela pode ter uma outra característica que não é a carga elétrica, que caracteriza como sendo uma antipartícula. E ela pode se aniquilar e dar origem a duas partículas, 2 fótons. Mas ela poderia se aniquilar, se transformar numa energia diferente que não seria luz? Pode. Então, essa é outra possibilidade. Essas partículas se aniquilam em outras partículas que não são luz, mas, eventualmente, essas outras partículas, se tiverem carga elétrica, vão emitir luz. E podem ter carga elétrica, essas outras partículas. A única coisa é que a soma das cargas tem que ser 0, mas elas podem ter carga elétrica. E esse é um dos modelos que se busca também. Então, para falar a verdade, os limites que vêm do Fermi-LAT não é nem na produção direta de fótons, mas é o que ela falou. Elas se aniquilam em outras partículas que indiretamente produzem fótons. Então, tem várias coisas legais que acontecem. Tem mais aqui, mais ali? Deixa eu só ver quem quer fazer pergunta, porque eu não quero monopolizar. Ninguém aí atrás tem pergunta? Porque já acabou. Agora é só pergunta. Você falou de antimatéria escura. Sim. E a característica da antimatéria é que ela é ao contrário, certo? Isso. Algumas Então, características são a contrárias. antimatéria escura, ela pode ter interação com a luz ou não? Não, também não. Se a matéria não tem, a antimatéria escura também não tem. Mas elas podem se aniquilar e dar origem a partículas que têm interação com a luz. Isso é possível. Fala, alguém atrás. Fala mais alto. Não, a lei de Hubble é o que atua em grandes escalas. Aqui não vale, porque tem outras forças em jogo, tá? Espera, deixa eu ver se tem mais pergunta atrás. Fala. Ótima pergunta também. A questão é, como
a gente sabe que a matéria escura está em galáxias agora, por exemplo, né? Se elas se decaírem, se desintegrarem rapidamente, elas vão desaparecer. Então, elas podem desintegrar? Podem, mas tem uma questão aí que a gente chama de meia-vida. Qual que é a meia-vida? Quanto tempo leva para se desintegrar? Se essa meia-vida for muito longa, aí daria para ter. Tá? Mas os modelos mais simples de matéria escura, elas são estáveis. Essas partículas são estáveis, elas não se desintegram. Esses são os modelos mais simples. Tá? Mais perguntas? Atrás? Então, acho que você tem uma pergunta. Se essa teoria for realmente Fala mais alto. Se essa teoria realmente for totalmente verdadeira, o que isso vai significar? O que isso vai significar? Então, essa é uma questão mais filosófica, certo? O que é uma teoria verdadeira? Não tem teoria verdadeira. A gente tem uma teoria, a gente tem um modelo que a gente vai testando. Testando. Se o modelo passa os testes, significa que ele é o melhor modelo para descrever o universo. É isso que significa. Tá? A gente tem um modelo, faz previsões, testa as previsões. Se as previsões são satisfeitas, o modelo continua válido. Se não for satisfeitas, aí o modelo tem que ser aperfeiçoado, descartado, etc., mudado. Não, só uma coisa. Eu posso ter alguma coisa a ver com matéria exótica, uma impressão de matéria escura com matéria exótica? Sei lá, o que é matéria exótica? Uma matéria que é meio hipotética, que é, tipo, ela repele, ela tipo massa negativa, entendeu? Tipo, as coisas não... Quer dizer, ela pode influenciar alguma coisa aí. Imagina que é como se fosse uma matéria que, de vez, as coisas que vão, elas têm que chegar nela, elas meio que se rebelam. Entendeu? Não. Primeiro, massa negativa é uma coisa que na física não existe. Matéria exótica, eu não sei o que é matéria exótica, mas matéria tem massa, tem algumas propriedades, carga elétrica, outras propriedades, spin, por exemplo. Então, eu não sei o que você quer dizer exatamente com matéria exótica. A matéria escura é um outro tipo de partícula, a gente acha, né? A maior parte das pessoas acha, 99% da comunidade, porque tem 1% que acha que pode ser uma modificação da gravitação, que nem ela mencionou. Mas 99%, bom, não é só achar, tem testes que já... Primeiro, se você vai modificar a gravitação, você tem que ter uma teoria que modifique. Não tem nenhuma teoria satisfatória para modificar a gravitação. Agora, matéria exótica, eu não sei, tem muitas pessoas chamam matéria exótica alguma coisa... Você acha um quark uma matéria exótica? Eu não sei o que é matéria exótica. Então, você precisa me explicar um pouco melhor o que você quer dizer por matéria exótica. Espera aí, você já fez bastante perguntas, deixa eu ver se tem mais ali. A gente vai acabar. Tá. Bom, primeiro, a luz não precisa de um meio para se propagar. Certo? A luz se propaga no vácuo. Agora, se esse modelo estiver correto, a gente sabe que mesmo o espaço tem essa propriedade de ter energia escura, digamos assim. Isso, em princípio, pode afetar a propagação da luz. Mas a luz não precisa desse meio para se propagar. Não sei se isso responde a pergunta. Então, a gente acha que não, porque a gente consegue descrever a luz através de uma coisa chamada equações de Maxwell. E nas equações de Maxwell, a variação do campo elétrico gera um campo magnético, a variação do campo magnético gera um campo elétrico, de tal maneira que a luz consegue se propagar sem influência de nenhuma outra meio, nada. Então, até onde a gente sabe, as equações de Maxwell estão corretas.
Se ela se propaga em um meio, tudo bem, mas ela não precisa daquele meio para se propagar, é isso que eu estou querendo falar. O meio pode afetar, por exemplo, a luz se propaga na água, certo? E muda a velocidade de propagação, porque tem a água, ela está interagindo com a água. Mas se não tiver água, ela vai se propagar. É isso que eu quis dizer. Fala. A energia escura pode ser energia gerada pela relação da matéria escura e da antimatéria escura? A energia escura, a gente não sabe o que é. Não é um tipo de energia normal, porque a gravitação dela não é... A energia normal, que eu digo, gravita do mesmo jeito que matéria. Então, não, a gente não sabe o que é energia escura. Obviamente, tem modelos, mas não é nesse caminho que você falou. Fala. A matéria escura ou a energia escura pode interferir na temperatura do universo? Elas interferem na temperatura do universo na medida em que elas alteram a expansão, a taxa de expansão do universo. Então, se o universo expande mais rapidamente do que você achava que ele expandia, ele se esfria mais rapidamente. Então, nesse sentido, sim, elas influenciam como que o universo está se expandindo e, portanto, na temperatura do universo. Sendo que a energia escura funcionaria como uma antigravidade, né? Expandindo em vez, repelindo em vez de atraindo, ela teria algum efeito no espaço-tempo, assim como a gravidade, de curvatura, algo assim, algum efeito no tempo? Sim, ela teria um efeito, ela tem um efeito, você tem que levar ela em consideração na hora de resolver as equações de Einstein, que são as equações que definem o espaço-tempo. Então, ela tem um efeito. E qual seria o efeito dela no tempo, assim, uma coisa? Funcionaria igual a gravidade? Só que... Ela muda, então, o que é o tempo? Ela muda como que o universo se comporta como função do tempo. O tempo, para mim, é uma variável que está descrevendo a evolução do universo. Então, ela muda como que o fator de escala, por exemplo, o fator de escala muda, o comportamento do fator de escala com o tempo muda devido à constante cosmológica. Isso sim. Mais perguntas? Respondi todas as perguntas acerca do universo, vocês estão contentes? Bom, então, deixa eu só... Vamos acabar. Então, resumindo, a história do universo, eu quero dizer, o que vocês têm que levar para casa é o seguinte. Primeiro, a cosmologia evoluiu muito nos últimos 50 anos, 100 anos. E hoje, a partir de vários experimentos, várias observações, que eu não cheguei nem a mencionar, nós temos uma imagem do melhor modelo que descreve o universo. O melhor modelo que descreve o universo é esse daqui. É o que a gente chama de um modelo que tem uma constante cosmológica e matéria escura fria. Nesse modelo, a composição do universo é essa, 5% de contribuição para a densidade do universo. 5% de átomos, 25% de matéria escura e 70% de energia escura. Essa composição, uma coisa que eu queria enfatizar, isso daqui é o que a composição hoje. Se você olhar para o passado, essas proporções são totalmente diferentes. Em particular, a energia escura no passado é desprezível. Eu posso explicar por quê, mas mais tarde, se vocês quiserem. E a cosmologia é uma área assim, que tem muita pesquisa sendo realizada hoje. Está longe de ser um assunto fechado. Tá? A física é uma coisa viva. Experimentos estão sendo feitos cada vez com maior precisão para testar esses modelos. E a gente espera ter surpresas, quem sabe a tensão do H0, que falsifiquem esse modelo. Por incrível que pareça, o que a gente gosta de fazer é falsificar modelos. Se o modelo funciona muito bem, as coisas são chatas. A gente quer testar o modelo até quebrar o modelo. Então, talvez a gente consiga, com essas observações de H0, etc., e talvez a gente tenha que mudar a física e ter uma nova física para descrever o universo. Então, obrigado por terem vindo e boa sorte para vocês nas suas vidas profissionais, acadêmicas, etc. Tá bom? Parabéns por terem aguentado até o fim.